Abra sua Bíblia, meus queridos, no Salmo 42, e versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que tu perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que ele está sentado, por gentileza. Meus queridos, baseando não só nesse texto, eu vou basear em outros textos também, e vou ler os versículos, não quis ler todos agora, para não, os irmãos não ficarem tanto tempo em pé, mas eu quero, aí nesse versículo que nós lemos, 42 e 5, tem aí um advérbio, falando ainda. Diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu quero falar nesta noite sobre alguns famosos ainda contidos na Bíblia. Irmãos, ainda, para o meu entender, é um advérbio que exprime circunstância de tempo, como até agora, até o momento, até o presente, até então, afinal, mesmo assim, são expressões que querem dizer isso. Ainda que o mundo venha a ser abalado, diz o salmista em outro versículo, ainda que todas as coisas ao seu redor, ele diz, ainda que todas as coisas ao meu redor mude, diz também o profeta, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Então, irmãos, eu quero falar sobre alguns aindas, porque ainda que você esteja passando por circunstâncias complicadas, ainda que coisas ao seu redor estão apontando para um quadro negativo, ainda que o vento esteja soprando contra a tua vida, contra os teus projetos, contra os teus sonhos, contra os teus planos, ainda, irmãos, que todos estejam dizendo que não tem mais jeito para o teu caso, ou para o caso da tua família, ou do teu filho, ou do teu casamento, ou do teu negócio, ainda que parece que a guerra esteja perdida, mesmo assim, eu quero lhe dizer nessa noite, mantenha teu olhar em Jesus, porque a palavra final não está com os derrotados, a palavra final não é nossa, a palavra final está com o nosso Deus, irmãos, e ainda as coisas estejam complicadas, não deixe faltar a esperança, porque a esperança no Senhor precisa continuar firme e inabalável. Então, irmãos, aqui o salmista, vamos começar nesse versículo, o salmista diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu quero falar aqui sobre o ainda do pleno louvor. Irmãos, o homem, o ser humano, ele tem muita facilidade para louvar a Deus no meio da bonança, no meio da paz, no meio das vitórias, no meio das alegrias, dos sorrisos. Mas é difícil. E nós precisamos aprender também louvar a Deus, e é aqui que realmente mostra a importância da intimidade com Deus. Sabemos que é difícil, mas nós precisamos louvar a Deus no meio das crises também.
no meio dos ventos contrários. Precisamos aprender a louvar a Deus. O salmista, ele está aqui dizendo: a minha alma está abatida. Dentro de mim há realmente uma situação complexa, complicada. Eu estou abatido, eu estou triste. Eu mesmo estou dizendo à minha alma: por quê? Por que tu estás tão abatido? Mas ele, no meio do abatimento, da tristeza, ele ainda que a minha alma esteja abatida, mas eu louvarei ao Senhor. Irmãos, o salmista, ele estava perturbado pelas lutas, pelas perseguições, pela opressão, pela afronta que ele sofria todo dia. O salmista, ele estava vivendo momentos de angústia, porque nós vamos lendo todo o salmo e vamos vendo que todos os dias seus adversários questionavam a sua fé. Todo dia chegava alguém para ele e dizia: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Que Deus é esse que você serve? Você diz que Ele é grande, que Ele pode tudo, mas você está sofrendo, você está doente, você está mal financeiramente. Todo dia havia questionamento. E as pessoas diziam: onde está o teu Deus? E ele ficava abatido, triste, mas ele dizia: ainda que eu esteja abatido, ainda que as pessoas estão questionando o meu Deus, mas eu o louvarei, porque eu sei que Ele é o meu socorro, que Ele é o meu auxílio. Muitos crentes, quem sabe, estão passando por momentos como o salmista. Quem sabe diariamente você é questionado no teu serviço: onde está o teu Deus? Quem sabe quantas pessoas estão questionando a tua fé? Quantas pessoas questionam e criticam porque você vem à igreja? Quantas pessoas questionam porque você dizima a igreja? E muitas vezes parece que o nosso adversário quer nos oprimir, nos tirar do sério, como se diz. E muitas vezes há uma angústia, uma tristeza. Por que as coisas são assim? O salmista, irmãos, no meio dos vendavais, ele dizia com toda a convicção do seu coração: apesar da minha alma estar abatida, eu vou louvar ao Senhor. E é isso que cada crente precisa entender, irmãos. Ainda que você é questionado, ainda que alguns perguntam: onde está o teu Deus? E até parece que o teu Deus silenciou para você. Mas faça igual o salmista: eu louvarei, porque eu sei que Ele está cuidando de mim. O salmista, irmãos, ele demonstra que nada poderia impedi-lo de louvar ao Senhor. E ele diz que ele estaria louvando ao Senhor com gratidão. Irmãos, é exatamente nos momentos complicados da vida que se percebe quem realmente é fiel, quem realmente é leal ao Senhor, quem realmente serve ao Senhor com alegria, independendo das circunstâncias. Porque desde que você aceitou a Cristo, irmão, entregou sua vida a Jesus, independe da circunstância, você deu a tua vida para Jesus. Você é do Senhor. Você é do Senhor. Irmãos, o seu louvor e gratidão a Deus não pode estar atrelado às circunstâncias da vida. O meu louvor, a minha fé, não pode estar atrelado apenas aos momentos bons. A minha fé em Deus
independe se eu estou passando por momentos bons ou as coisas estão complicadas. A minha fé em Deus é inabalável. Ainda que as circunstâncias muitas vezes querem abalar nossa fé. Querem, parece que, nos demover daquilo que cremos e daquilo que pregamos. Porque você olha ao redor, muitas vezes vê um quadro diferente daquilo que você crê e daquilo que você apregoa. Você olha ao teu redor e vê um quadro negativo, um quadro de derrota, um quadro de fracasso, um quadro de obstáculo. Mas mesmo assim, irmãos, continue louvando ao Senhor, porque a intimidade com Deus vai ser muito, muito profunda no meio dessas circunstâncias. Será que você pode louvar a Deus nesta hora, muitas vezes que você fica abatido? Porque nós somos humanos, muitas vezes nós ficamos abatidos. Às vezes ficamos tristes com algumas situações. Mas no meio do teu abatimento, louve a Deus, irmãos, glorifique ao Senhor. Independente do que está acontecendo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus negócios, louve a Deus. É difícil? É. Não vou dizer que é fácil, é difícil. Mas louve a Deus, e você vai ver a misericórdia, a graça, e os quadros sendo revertidos, e a bênção de Deus fluindo sobre tua vida. No mesmo Salmo, no versículo 11, ele repete essa mesma oração, esse mesmo clamor. Só que eu vejo aqui nessa repetição, o ainda, agora, antes era o ainda do louvor, do pleno louvor, ainda que todo mundo ele estava louvando ao Senhor, mas eu vejo aqui ele repetindo a mesma oração. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda te louvarei, a Ele, que é o meu auxílio e Deus meu. Eu vejo aqui o ainda da plena confissão. Ainda que ele estava abatido, ainda que tudo estava contrário, mas ele estava confessando que Deus era o seu Deus. Ainda que as pessoas questionavam, onde está o teu Deus? Ele sabia onde estava. E ele não deixou de confessar o seu Deus. Mesmo no momento triste da vida, complicado, nós precisamos declarar a soberania divina em nossa vida. As pessoas precisam ver Deus em nossa vida. Ainda que eles questionem o nosso Deus, nós sabemos aonde está o nosso Deus. Nós sabemos que Ele está agindo. Quem é o Senhor da tua vida, irmão? Quem tem o controle do seu coração? Tem que ser Deus. A tua confiança tem que estar nele. Todo dia é tempo de confessar que Jesus é o Senhor da tua vida, que o Senhor é o Senhor da tua família, é Senhor do teu casamento, da tua vida espiritual, da tua vida física, do teu negócio. Quem é o Senhor? É Deus. Irmãos, a tua mente tem que ser dominada por uma confissão de vitória em Cristo. Confesse a Deus, irmãos. Dizer que é do Senhor no meio das lutas é difícil, eu sei que é difícil, mas é nessa hora que você precisa dizer: eu confesso o Senhor na minha vida, eu sou do Senhor. Irmãos, o salmista estava vivendo esses momentos difíceis, mas ele confessava que Deus era a sua salvação. Ele dizia: Deus é o meu auxílio, Ele é o meu único Deus, eu não tenho outro, Ele é o meu Deus, Ele é o meu auxílio. Ele estava confessando no meio das lutas, das provas. Nós muitas vezes temos uma tendência de proferir palavras negativas, de desânimos, de derrotas, de muitas vezes palavras carregadas de impossibilidades. Mas em nome do Senhor Jesus, irmãos, no meio das lutas, você precisa confessar que Jesus é o Senhor da tua vida. Parafraseando o salmista, irmãos, o
que ele estava dizendo, em outras palavras, ele dizia o seguinte: ainda que eu esteja triste, ainda que eu esteja abatido, ainda que o meu coração esteja agitado, eu não posso deixar de confessar, eu não posso deixar de reconhecer as grandezas de Deus na minha vida, eu não posso deixar de reconhecer o que Deus já fez por mim. Não é porque eu estou passando uma prova, uma luta, que eu vou esquecer aquilo que Deus já fez por mim. E Deus já fez muita coisa por você. E a maior coisa foi te salvar, irmãos. Aleluia. E ele dizia: ainda que eu estou abatido, mas Ele continua sendo o meu auxílio. Ele continua sendo o meu Deus. É isso que o salmista está dizendo para nós, irmãos. Mas tem um outro ainda, no Salmo 27, versículo 3, tem um outro ainda aí. Eu digo que é o ainda da plena confiança. Aqui era confissão, mas aqui agora eu vejo o ainda da plena confiança. Salmo 27, 3 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. É um outro ainda. Em alguma tradução, quem sabe, diz outra palavra, mas nas traduções normais diz ainda. Ainda que um exército venha contra você. Ele está dizendo assim: ainda que um exército venha contra mim, eu não vou cair, eu não vou ficar atemorizado, eu não vou perder a confiança que Deus vai me dar o livramento. Era isso que ele estava dizendo. No meio da pior crise do salmista aqui, ele dizia: ainda que eu seja atacado por um grande exército, eu não ficarei com medo, porque eu sei em quem tenho crido. Irmãos, qual o problema que está atacando a sua alma, a sua vida, o seu coração, que está cercando você? Qual o problema que tem te cercado? Que tem, quem sabe, atemorizado o teu coração? Eu até creio que muitos, quem sabe aqui, estão cercados por inimigos ferozes. Eliseu, irmãos, lá em 2 Reis capítulo 6, ele estava cercado pelo exército da Síria. O seu moço ficou apavorado. Ele, em outras palavras, ele disse: meu pai, meu senhor, nós vamos morrer, estamos cercados pelos inimigos. Eliseu, tranquilo, disse: calma, moço, eu vou orar, eu vou fazer uma oração por você, para Deus abrir os teus olhos, os olhos espirituais, para você ver uma coisa. Ele fez uma oração, daí o moço viu que era maior o exército de Deus que estava ali para defender eles, do que o exército que estava cercando a casa. Irmãos, maior é o exército de Deus que está conosco, porque é uma promessa, irmãos, que Deus prometeu, que o seu anjo acampa-se ao nosso redor. O inimigo pode nos cercar, mas o Senhor, Ele é o nosso auxílio, irmãos, Ele é o nosso auxílio. E nós vemos que a vitória, ela vem do Senhor, irmãos, e ela vem quando nós confiamos. A palavra de Deus nos alerta a palavra de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ainda, irmãos, que as coisas estão complicadas, inimigos te cerquem, continue confiando no Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Continue confiando no Senhor. A tua confiança tem que ser no Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus, no Senhor que fez os céus e a terra. Cuidado, irmãos, para que a tua confiança não esteja nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, pois tudo aqui é efêmero, tudo é passageiro, tudo aqui é muito inseguro. O que é seguro, irmãos, é você confiar em Deus. Isso que é seguro. As outras coisas
são passageiras. O salmista revela toda a sua confiança no Senhor ao dizer: ainda que eu esteja no meio da batalha. É isso que ele queria dizer. Ainda que o exército me cerque, confiarei no Senhor e eu ficarei em paz. Ele disse: o meu coração não atemorizará, ficarei em paz. Ficar em paz no meio da batalha não é fácil, irmãos. Tem que ter confiança em Deus. Mas é isso que o salmista está dizendo: você precisa confiar em Deus. Ainda que alguém te cerque, confie em Deus. No Salmo 37, versículo 24, tem um outro ainda aí. Salmo 37, versículo 24. Eu digo que é o ainda da plena restauração, porque o salmista diz aí no Salmo 37, 24: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Tem algumas traduções que não tem essa palavra ainda aí, mas nas traduções normais diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. É o ainda da restauração. Ainda que você caia, ainda que você erre, ainda que você peque, mas se você voltar ao Senhor, Deus está pronto a te restaurar e te abençoar. O nosso grande Deus, irmãos, sempre foi o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade. Jonas é um exemplo dessa segunda oportunidade, que Deus sempre dá para as pessoas. A Bíblia diz: e a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonatas. A primeira vez ele fugiu, mas a segunda vez, ainda que não muito a gosto, mas ele atendeu a voz de Deus. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é aquele que vem para restaurar, irmãos. Ainda que você errou, ainda que você pecou, ainda que você falhou, mas Deus quer restaurar você. Pedro, por exemplo, falhou, negou Jesus 3 vezes, mas Jesus restaurou Pedro e fez do mesmo um dos maiores líderes da igreja primitiva. Fez de Pedro um grande apóstolo, porque ainda que caia, a palavra de Deus diz: não ficará prostrado, pois o Senhor o levantará. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer nessa noite que até Judas, o que traiu Jesus, até Judas, ele recebeu a segunda oportunidade. Ele recebeu mais uma oportunidade para ser salvo, mas jogou fora e foi se enforcar. Porque depois que ele já havia traído Jesus, beijado Jesus, Jesus ainda teve, quando ele chegou ali para trair Jesus, e ele beijou Jesus, amigo. Jesus disse: amigo, aqui vieste. Irmãos, nós vemos que mesmo nos momentos complicados que Jesus estava passando, naquele momento que ele havia saído do Getsemane, nós vemos que ele estava em oração intercedendo, e ele disse: se não for possível, Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Vem Judas, o trai, mas ele chama amigo. Ele chama o traidor amigo. Se ele aceitasse aquela oportunidade, ele ia chorar arrependidamente, como fez Pedro. Negou, mas foi arrependido, chorar, e foi restaurado. Judas teve também a oportunidade, mas deixou passar. Irmãos, ainda que você tenha falhado, ainda que no meio da caminhada você, quem sabe, deixou a desejar, ainda que no meio da tua jornada de fé você falhou, você tem falhado, você até, quem sabe, tem tido uma vida espiritual bem complicada, mas eu quero dizer nessa noite que ainda que tenha acontecido algumas coisas negativas na tua vida, ainda
que você não esteja bem espiritualmente, Jesus está aqui para restaurar você. Jesus está aqui para restaurar você, porque Ele é o Senhor que dá mais uma oportunidade. Nós vemos um outro ainda, o ainda da plena esperança. Lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17, nós vemos o ainda da esperança. Porque Abacuque, quase no final da Bíblia lá, ele diz, ainda que a figueira não floresça. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É o ainda da salvação, é o ainda da esperança. Porque ele está dizendo, ainda que tudo mude. Você vai ver isso no capítulo 3 de Abacuque. Ele está dizendo ainda, irmãos, ainda que a figueira não venha mais a figo, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que o gado não esteja mais no curral, ainda que as coisas, tudo mude. Mas eu continuo exultando, eu continuo glorificando, eu continuo confiando, eu continuo tendo esperança em Deus. É isso que ele está dizendo. A minha esperança está nele e não muda. Ainda que tudo mude, mas a minha esperança não vai mudar, porque eu sei quem é Deus. O profeta Abacuque, irmãos, demonstrou toda a sua esperança no Senhor ao dizer, ainda que tudo mude ou minta, eu me alegrarei no Senhor. Eu sei que Ele dará força para eu andar nas alturas. Irmãos, uma das maiores tragédias da vida de um crente é quando o crente perde a esperança. Quando ele não tem mais esperança de salvação, não tem mais esperança de salvação, não tem mais esperança de vitória, não tem esperança mais do arrebatamento da igreja, não espera mais nada, perdeu a esperança. Irmãos, isso é terrível. Temos que ter esperança. A nossa esperança não é fundamentada nas coisas, nossa esperança é em Cristo. E assim, irmãos, a Bíblia diz, em 1 Pedro 3:15, que nós temos que sempre responder com mansidão e temor sobre a esperança que é em nós. A igreja, irmãos, é formada, a natureza do crente é uma natureza de esperança. Quando o crente não espera mais nada, ele perde a fé, porque o crente ele vive na esperança, mas ele sabe que um dia a sua esperança vai ser concretizada em vitória, em bênção, em céu, em alegria, em transformação. A sua esperança não é fundamentada em coisas vazias, ocas, sem sentido, que não vão acontecer. A nossa esperança é fundamentada em coisas concretas. Perder a esperança, irmãos, é perder a confiança, é perder a comunhão com o Senhor. Ainda que tudo pareça contrário, mantenha viva a tua esperança. Abraão, irmãos, Abraão é uma prova concreta de uma pessoa que tinha esperança. Abraão foi um grande exemplo de ter esperança. Quando Deus pediu para ele sacrificar Isaque no Monte Moriá, ele foi com o moço ao monte, e ele disse para os seus empregados, fique aqui, porque nós vamos e voltaremos. Ele tinha certeza que ainda que sacrificasse o filho, mas que Deus iria ressuscitar, porque ele disse, nós vamos cumprir o que Deus tem pedido e voltaremos. Irmãos, ainda que as coisas estejam difíceis, não perca a esperança. Deus tem bênção para você. Aleluia. Deixa eu falar mais um ainda.
o ainda da plena comunhão. No Salmo 23, versículo 4, que é conhecido, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu digo que esse é um ainda de comunhão com Deus. Ainda que você passe pelo vale mais profundo, pelo vale mais difícil, mas você não vai temer o mal. Por quê? Porque você tem comunhão com Deus. Porque o Senhor é o teu Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No meio dos vales de perigos, onde a morte está bem perto, se pode ainda assim, irmãos, viver uma profunda comunhão com Deus. Ainda assim, você pode ter comunhão com o Senhor e não temer o mal. As profundas experiências que muitos homens da Bíblia tiveram, e outros fora da Bíblia, quem sabe as experiências mais profundas foram conquistadas nos momentos complicados da vida. Tem um hino que diz que os melhores hinos, as melhores poesias foram escritos nos momentos difíceis da vida. Muitas vezes, nos momentos mais complicados da vida, é os momentos que as pessoas têm profundas experiências com Deus. Por quê? Porque buscam com mais sinceridade, com mais intimidade, com mais veemência, e assim eles vão ter profundo encontro com Deus. No meio da dificuldade, irmãos, sempre nós temos o consolo do abrigo com o Senhor. Ainda que você passe pelo momento difícil, mas não tema, porque Deus está contigo. Aleluia. Irmãos, tem um outro ainda, lá em Jó, capítulo 2, e versículo 9, que esse ainda foi a própria esposa de Jó que disse a Jó. Eu digo que esse ainda é o ainda da sinceridade, da integridade, porque ela diz, a esposa de Jó diz para ele: ainda retens a tua sinceridade, a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela diz: vem cá, com tudo que está acontecendo, você ainda está adorando a Deus? Com tudo que está acontecendo para você, você perdeu tudo? Agora você também está enfermo numa tragédia, porque a Bíblia diz que foi da planta do pé até a sua cabeça, era só chagas? E a esposa olha para ele e não aguenta. Ela perde a fé, ela perde a lealdade, ela perde a confiança em Deus, ela perde tudo. E ela diz para Jó: ainda com tudo que você está sofrendo, ainda você mantém íntegro? Ainda você mantém fiel? É isso, irmãos, é um exemplo para nós. Mesmo perdendo e passando por lutas terríveis, Jó foi o grande exemplo de sinceridade, de lealdade para com Deus. Sempre, irmãos, vão surgir coisas para desmotivar, para questionar a tua integridade, a tua lealdade para com Deus e para com o seu reino. Irmãos, o que você vai fazer? No meio de pessoas te perguntando: vem cá, com tudo que você está passando, ainda você vai na igreja? Mas Jó disse: como uma louca tu diz isso. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Quantos que no meio das provas têm abandonado a fé, irmãos? Quantas pessoas que no meio das lutas, das dificuldades, têm desistido de vir à igreja? Irmãos, tem pessoas que quando vem a luta, a primeira coisa que tiram da agenda é a igreja. Não, irmãos, é no meio da luta aí que você tem que correr para a igreja. Faça como Isaías. Isaías estava numa verdadeira crise. No meio da crise ele disse: eu sei onde eu vou à igreja. E quando ele adentrou a igreja, Deus falou com ele. Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus, ele viu a glória do Senhor. Irmãos, no meio das provas e lutas, corra para a igreja. É aqui na igreja que você vai ser abençoado. Aleluia. Ficamos em pé nesse momento.
lá em Samuel, capítulo 16, versículo 11. Tem mais um ainda, que eu chamo esse ainda da plena unção. Samuel vai à casa de Jessé para ungir alguém, passa todos os mancebos, todos os filhos de Jessé passam, e Samuel está lá com o azeite, o óleo, e não derrama sobre ninguém. Até eles questionam: ué, o profeta veio para ungir alguém, não ungiu ninguém? Mas o profeta pergunta: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os teus filhos? Terminou, são esses? E Jessé responde: não, ainda falta o menor. Ainda falta o menor. E Samuel diz: nós não vamos nos alimentar ainda sem que chegue esse menor aqui. Jessé disse: ainda falta o menor. Irmãos, Deus estava de olho naquele garoto. Sua vida era algo que agradava ao Senhor. Enquanto a casa de Jessé achava que o profeta estava equivocado e que tinha deixado passar a oportunidade de derramar o óleo da unção sobre alguém, o profeta sabia que ainda faltava alguém. Você, quem sabe, tem pensado que a tua vez já passou, que Deus não está olhando para você, que não tem mais jeito, porque você quer, eu sou o menor, ninguém me vê, ninguém. Não, Deus está olhando você. Deus está olhando você. Deus está olhando você. E Deus, assim como o profeta derramou óleo sobre a cabeça de Davi, para ungir Davi, Deus quer derramar bênção sobre você. É o ainda. Alguém diz: não, ainda falta o menor. Mas esse menor foi chamado. Chame ele. Porque Deus tinha algo com aquele menor, aquele que era o mais simples, aquele que sabia ser servo. Se você se acha que é o menor, o simples, mas se você está como servo, eu quero dizer que tem unção de Deus para ser derramado sobre a tua vida. Tem bênçãos, tem vitória, tem conquista de Deus para você. Deus tem algo com você nessa noite. Aleluia. Ainda, isso quer dizer, ainda que aconteça isso, é um advérbio que mostra, pode acontecer, as circunstâncias podem ser essa, mas não mude a tua fé, não mude a tua fé tem que estar em Deus, e a tua fé em Deus é vitória, é conquistas. Os vales vão passar. O céu, eu disse hoje para um irmão que estava conversando com ele, ainda que o céu esteja nublado hoje para você agora, mas o sol vai voltar a brilhar. Porque, irmãos, pode até muitas vezes ficar semanas com o céu nublado, aquela garoa de invernos, parece que o sol não quer vir, mas ainda que dure alguns dias o céu nublado, o sol vai voltar a brilhar. O próprio Paulo, numa situação complicada, dentro de uma embarcação com mais de 200 pessoas, ele mesmo disse: chegou o momento que nós não vimos sol nem lua, e ele diz: foi-se toda a nossa esperança, não havia mais esperança que nós iríamos sair daquela. Mas no meio daquela turbulência, Deus mandou um anjo falar com Paulo e diz: olha, ninguém vai morrer, o barco vai se perder, vamos perder tudo, mas nenhuma alma vai morrer. E daqui a pouco o sol brilhou
O barco despedaçou-se, eles deram numa ilha, mas lá na ilha o sol voltou a brilhar. Irmãos, está passando um momento difícil. Eu quero dizer, ainda que os momentos são difíceis, mas o sol daqui a pouco vai brilhar. Faça como Abacuque. Ainda que tudo mude, mas eu vou continuar confiando no Senhor. Ele é o meu Deus, não vai mudar. Vamos orar uns 10 minutos? Vamos? Dobre o teu joelho, irmãos. Se não puder dobrar, sentado ou em pé, mas vamos falar com Deus 10 minutos. Coloque diante de Deus a tua causa. Coloque diante de Deus essa situação.